Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Amazônia Animal Podcast. Estamos começando mais um episódio muito especial, recebendo pessoas do universo pet e universo aventura e fotografia. Claro, quem tem pet ama fazer foto, ama um registro bem feito e isso fica mais complicado quando a gente está num parque com trilhas, com lama, com igarapé. Estamos conversando hoje com a Bárbara do Sweet Pet Hotel, nosso amigo Taíque do EcoForest e Jota do 092. E nós vamos falar primeiro sobre um evento que aconteceu muito especial que eu tive o prazer de acompanhar da minha namorada e de um pet. Senhoras e senhores, eu assumo, sou pai de pet e hoje a gente começa a conversa aqui. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse evento que foi tão importante pra gente. Vamos por partes. Vamos começar com a Bárbara. Quem é a Bárbara? Bom, a Bárbara é médica veterinária, né, uma das sócias junto com Alexandre e Bruna do Sweet Pet Hotel, né, e que está aí no mercado há 16 anos. 16 anos, é um tempo, né? Hotel Pet e creche pet, né? Exatamente. Nossos avós se revirariam aí com esse negócio. Cachorro é pra ficar no quintal, tinha isso antigamente, né? E as coisas vão mudando e às vezes as pessoas nem têm quintal. Por isso, essa galera se uniu e resolveu levar os cães pro meio da Amazônia. É isso, Taíque? Da Amazônia, exatamente. Quem é o Taíque? Conta pra gente. Eu sou um pernambucano que está aqui em Manaus desde 2003. Em 2014, mudei minha vida para trabalhar com turismo. E aí no turismo a gente encontrou algumas facetas, né? Os animais, as crianças. E aí a gente está junto com a EcoForest desde 2014, um parque de aventuras, a 39 minutos aqui de Manaus, onde a gente realiza atividades e eventos específicos e temáticos para cada momento do ano, tirando o pessoal de casa para viver um pouquinho essa aventura com a gente. Maravilha. E nesse evento eu vi uma galera imersa, quase com o pescoço dentro d'água, com as câmeras. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso não é barato, esse equipamento, se for pra água. Tu não viu isso, né, Jota? Tu viu isso? Não, eu tinha me perdido na Você não outra tinha trilha. tremido, né? Eu peguei outra trilha e depois voltei pra minha trilha normal com a minha galera. E como é que foi esse negócio? Tu tava também nesse evento? Conta pra Não, gente. eu tava também nesse evento, tava junto com meus outros 4 fotógrafos que foram junto com a gente. E, cara, foi um universo muito gratificante pra gente fazer esse registro, porque foi algo novo pra gente também. Fotografar pet, né? É uma aventura nova dentro da trilha. Então, ou seja, vivenciar junto com eles dentro da trilha. Então, registrar aquele momento único que vai ficar para sempre aquela lembrança, que é algo que vai ser, de fato, relembrado, os sentimentos, os cheiros, a agonia, os risos. Então, isso foi muito gratificante para todos nós. Maravilha. Tá, e como é que começou essa conexão do Sweet Pet Hotel com o EcoForest? Legal. Como é que começou esse relacionamento de vocês para poder proporcionar esse evento tão maravilhoso para Manaus? A gente nunca imaginou trabalhar com cães, assim, tirar os cães de dentro do apartamento ou daquelas caminhadas de 10 minutinhos que fazem diariamente para levar para a floresta. Até que um dia chegou uma cliente lá com um cão e perguntou se podia acessar. E naquele dia a gente descobriu que a gente é pet friendly, né? E aí com ela surgiu a possibilidade da gente desenhar outros projetos e fazer trilhas no parque levando os cães, os pets. E aí em 2025 agora, a gente conheceu a Sweet Pet e conversando com eles, levamos a proposta de a gente levar os cães do hotel e da creche para fazer como se fosse um passeio escolar canino lá na EcoForest. Então ano passado, em outubro do ano passado, a gente realizou a primeira edição lá do Sweet Pet Trail. Aham. E vem ganhando força, né, cada vez mais. Segunda edição agora. Eu lembro que o Alexandre, um abraço para o Alexandre também, ele comentou que a primeira edição foram 50 cães, 45 cães, alguma coisa assim, né? 40 cães na primeira. 40 cães. E agora já Aumentou um tivemos pouquinho. Aumentou, um exatamente. aumento aí, a busca, e galera também mandando mensagem, posso ir? No último dia querendo se inscrever, galera agoniada. Exatamente. E como é que é para vocês pegar e fazer realmente o passeio escolar dos cães? Exatamente. Então, nessa segunda edição, a gente teve, né, uma adesão maior de número de pessoas, mas a gente entende que precisa ser controlado também, né? A gente, infelizmente, não conseguiu que todo mundo que queria participar, participasse, de fato, do evento, porque a gente precisa ter segurança, que é o mais importante. Então, quando vieram com a proposta para o Sweet Pet, a gente amou de cara. Porque a gente tenta levar esse ambiente para dentro do Sweet Pet. É isso que a gente faz, né? A gente quer proporcionar qualidade de vida, então a gente quer que eles farejem, que eles cavem,
né, que eles possam ter esses estímulos que é tão importante para eles, né, que vem da natureza, mas num ambiente controlado. E quando o Taiki chegou com essa proposta pra gente, a gente nem pensou duas vezes, a gente sabia que ia dar muito certo, sabíamos que os cães iam amar, e poder fazer isso em família, né, trazer a família desses cães para esse evento foi o que nos motivou mais ainda, porque o tutor, ele tem uma percepção parcial de que o cão gosta, de que ele é muito feliz, de que ele curte, mas acompanhar isso, vivenciar isso é completamente diferente. Então, assim, a família ia poder ver a importância desse evento, desses momentos para aquele pet na qualidade de vida. Então, a gente encarou de fato porque era o que a gente precisava, com certeza. Maravilha. E vale lembrar que a importância aí dos animais serem socializados. Acho que esse é um ponto-chave para a gente conversar também sobre o hotel, que já vai triando esse público de cães socializados para poder ter um segundo momento de estar ali com um grupo de 50 cães. Porque é muito cachorro, né, cara? Muito Cachorro. E aí, a socialização, como acontece? É triado antes? Como é que funciona? Exatamente. Esse evento, a gente quis que os cães do hotel e creche participassem e amigos, né, simpatizantes. Por quê? Porque a gente entende que aquele tutor já fez uma ambientação e uma adaptação antes. O que isso significa, né? Todo pet que vai ficar num grupo de cães, a gente precisa avaliar o comportamento dele. Se ele tem uma boa comunicação com outros cães, né? Então a gente leva antes para ele ambientar. Ele vai ter o primeiro contato com cães, o monitor vai estar lá fazendo uma leitura corporal dele, se ele está confortável, se ele está desconfortável, né? A gente precisa avaliar se aquele pet ele tem segurança de estar ali convivendo, porque a maioria dos pets que vão lá pra gente, ele é um pet que mora num apartamento e não tem contato com outros cães. É sozinho, ele é sozinho. Muito sozinho. Então ele não tem leitura corporal, né? Ele não consegue identificar se aquele pet que está se aproximando, ele quer uma amizade ou representa uma ameaça. Então ele é um pet um pouco mais inseguro, às vezes, mais ansioso. Então a gente primeiro faz essa socialização, né? Essa ambientação. Ele começa a frequentar a creche, entender que aqueles outros cães que estão ali não representam uma ameaça, passam a ter uma leitura corporal melhor do outro cachorro que está com ele, né? Então tudo isso é muito importante para a segurança desse evento, para que a gente consiga colocar esses 50 cães juntos, todos juntos em segurança, e para a qualidade de vida dele, né? Para que ele possa ter uma socialização, porque o cão gosta de estar contra o cão, né? Eles aprendem juntos, eles brincam juntos, então isso ao longo da vida é muito importante para eles. E eu vou falar como pai de pet. Você tá ali com 50 cães, você não quer que ninguém mexa com o seu Enzo e com sua Valentina, né? Meu Deus, vão morder meu cachorrinho. Eu imagino que os tutores devem ficar loucos com isso, né? Exatamente. Mas aquelas pessoas que estavam ali já vêm criando uma consciência, porque a gente conversa com eles todos os dias. Então, é claro que chegam pais de pet lá com a gente e falam: eu quero que meu cachorro tenha contato com os cães, porque eu tenho medo dele ser mordido. Eu falei: não, mas aqui a gente está trabalhando com profissionais. Esses monitores, eles recebem treinamento todos os dias, né, para ter uma leitura corporal, e ele precisa perder o medo. E aquele pet que antes era sozinho, não tinha, ele vai criando essa confiança, vai perdendo o medo por conta desse convívio, vai aprendendo com os outros, né, na hora que ele pode se aproximar, na hora que o outro cachorro está desconfortável com a presença dele, então ele recua. Então é muito importante esse momento e essa conscientização. A gente conversa muito com os tutores. Olha, isso é importante, né? É necessário a gente fazer essa ambientação, é necessário a gente levar ele para o convívio com outros, para que ele aprenda, para que ele perca essa insegurança, né? Para que ele perca esse medo. Então a gente vai criando essa consciência ao longo do tempo aí com ele. E alguns vão criando casca, ficando tão fortões e tão donos de si. Um tal de branco e preto que tem ali, né? Qual é o nome dele, do teu? É o Ziki. Ziki, cara, que cachorro, bicho. Ele ali, pequenininho. Destemido, né? Destemido, total. Destemido, convivendo com todo mundo numa boa, né? Com todo mundo numa boa. Mas existe uma preocupação, né? Sim. Aquele cachorrinho daquele tamanho, para um Malinois, para um Rottweiler, vira um pelúcia, né? Sim. E aí qualquer coisa ali já é demais para esse cachorro, né? Então existe a nossa preocupação em relação a isso, mas a gente percebeu, Rodrigo, que quando os cães eles estão lá, o ambiente ele é tão novo que isso influencia no comportamento dele. Sim. Quando os tutores eles levam esses cães para lá, às vezes nem os tutores estão ambientados à natureza, né? Então o tutor sai da zona de conforto, o cão sai da zona de conforto e parece que se equilibra um pouco mais o comportamento deles. Sim. Então os cachorros maiores acabam respeitando um pouquinho mais os menores. É uma novidade para todo mundo, né? E assim, pra gente é um espetáculo, a gente nunca teve nenhum acidente lá. E a gente espera que continue assim. Muito por conta do cuidado que a Sweet Pet tem, né?
Mas a gente também tem outros profissionais. Nós temos ali o Rodrigo, o Romero, que ele é o adestrador também, que está junto com a gente, acompanhando os cães e cuidando de tudo, como outros médicos veterinários, outras pessoas que estão ali tutoriando para que nada saia do controle. Nós temos cães e gatos em casa. A tendência é que logo os gatos ultrapassem os cães, mas ainda os cães são o xodó das nossas casas, né? E todo mundo na mesa tem cachorro? Não, não tenho. Ainda, né? Ainda. Ainda. Vai ter logo. Quantos cachorros? Só um, por enquanto. Só um. Bárbara? 3. 3? Olha, cara. E ainda cuida de uma creche com... São quantos clientes, dogs, quantos cães hoje, né, que vocês atendem? Então, são mais de 200 alunos, Uau! né, que não estão o tempo todo juntos. Por quê? Porque a creche funciona... nós temos vários pacotes de creche. Então, tem aquela turma que vai uma vez na semana, tem a turma que vai 2 vezes na semana, tem uma turma que vai só às sextas, tem uma turma que vai só final de semana. E são 2 unidades, né? A gente tem a unidade do Parque 10 e a unidade do Adrianópolis. E as pessoas, quando entram em contato conosco, é muito importante falar que a gente tem dias na semana que não tem mais vaga. Então, assim, Bárbara, eu queria ir na quarta-feira. Eu falei, quarta-feira não tem mais vaga, né? Porque a gente tem que ter um limite para ter o controle, qualidade, bem-estar. Então, tem uns dias na semana que a gente não tem mais vaga para a turma da creche. Mas são muitos alunos, muitos hóspedes também. Tem uma turma que mora um pouco longe, que só precisa do hotel quando vai ficar hospedado. Então, a gente tem essa turma também. Sim, e aí tem restrição de cães que podem e que não podem estar Sim. com vocês? Sim, né? Como a gente faz um trabalho com cães em grupo, né? Eles estão sempre juntos fazendo atividade. Esse pet precisa ser socializado, né? Então a gente faz primeiro um processo de ambientação e adaptação para avaliação, né? Se esse pet tem condições de trabalhar em grupo, né? Se ele divide bem brinquedos. A gente já recebeu cãezinhos muito idosos que passaram uma vida toda num apartamento sem contato com outros. Então esse pet ele tem muita dificuldade em socializar. Então às vezes ele não fica confortável mesmo. A gente faz muitas tentativas, né? As tentativas são de colocar com uma turma mais tranquila, colocar com uma quantidade menor, porque são ambientes diferentes. Não são todos os cães no mesmo lugar, né? Nós temos ambientes diferentes. São 3, 4 ambientes que a gente divide a turma daquele dia. Então a gente tem uma turma só de pequenos, uma turma só de médios, uma turma só de grande. Então a gente procura um ambiente melhor para aquele pet. Mas, infelizmente, às vezes, por conta da vida toda num apartamento sem contato com outro, eles ficam muito inseguros, muito medrosos. E aí a gente entende que aquele ambiente não é mais possível para ele. Então, a gente faz essa avaliação para que seja seguro para eles, né? Para que eles possam curtir. Eu sempre falo, o pet ele precisa sair melhor do que ele entrou, precisa ser confortável. Então, esse processo de ambientação e adaptação é que eu possa escolher a melhor opção para aquele pet. E, às vezes, não é ficar no hotel, né? Às vezes, a gente tem que falar para o tutor que ele precisa deixar aquele pet em casa com alguém, porque ele não vai ficar bem em nenhum ambiente. São anos acostumados com aquele ambiente da casa, com Exato. cheiro, com textura, com vários elementos ali, né? Exato. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para a Bárbara. Bárbara, eu sou muito curioso em questão da saúde emocional dos cães. Eu acho que a gente estudou durante muitos anos assim, o comportamento deles, né? Mas eu acho que quando eles entraram dentro de casa, começaram a dormir dentro do quarto, a gente começou a perceber as emoções deles. Como é que vocês convivem? O que vocês enxergam lá no Sweet Pet em relação às emoções? Muito bem, ótima pergunta. Então, hoje a gente tem cães muito urbanos. A gente levou eles para dentro do apartamento, né, para dentro de casa, trouxemos eles para dentro de casa e esquecemos que antes disso eles são cães. Então, às vezes, a gente tem uma vida muito corrida e a gente só dá a necessidade básica deles, né? Eu pego meu pet, eu ponho a ração e a água e levo para fazer um xixi lá embaixo, né, se for um apartamento, e saio para trabalhar e volto 7 horas da noite, boto a comida, a água e levo para fazer um xixi lá Deixa eu só embaixo. completar uma coisa. E as pessoas levam para passear, assim, a guia de um lado, E o celular do celular. outro. Não há uma conexão, né? Exatamente. Quando, às vezes, não levam no colo, porque tem medo de contato com a grama pegar carrapato, tem medo de contato com outros cães para serem mordidos. Então, eles dão uma condição que é básica para o pet. A comida, a água e as necessidades fisiológicas. Quando hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? O pet ele precisa ter contato com outros cães, ele precisa ter companhia, gastar energia, ter comportamentos naturais. O que isso significa? O cachorro ele gosta de roer, ele gosta de fazer buraco, ele gosta de farejar, ele gosta de texturas diferentes. Então eu preciso proporcionar isso, né? Porque eles sim desenvolvem depressão,
ansiedade, né? A ansiedade de separação hoje, né, ao longo desses 16 anos, a gente vem que vê aumentando. O que significa? O cão não consegue mais ficar sozinho. O dono sai e fala, Bárbara, já recebi muitas multas, reclamação de vizinho, meu cachorro passa o dia todo latindo e batendo na porta. Ansiedade. Ansiedade, né? Ele tá ali no tempo ocioso, ele não faz mais nada dentro de casa. O tutor proporciona, às vezes, um passeio no domingo na Ponta Negra com aquele pet, é o máximo que ele sai de casa. Então, a creche, o hotel veio para dar qualidade de vida para esse cão, né? Para que ele tenha um espaço seguro, controlado, com outros cães, que a gente sabe que está com a vacina em dia, está protegido contra pulgas e carrapatos, está vermifugado, num ambiente que a gente vai proporcionar estímulos diferentes todos os dias que ele estiver lá. Então a gente faz forrageio, né, a parte cognitiva, tem o dia da piscina, a gente tem uma área que tem uma praia, né, tem o parque aquático, então Legal. tudo isso é muito diferente para que ele possa gastar energia e ter ali seu comportamento natural expressado, né, porque o cachorro dentro de casa, num tempo ocioso, ele vai fazer o quê? Ele vai roer o seu sapato, ele vai roer os seus Vai móveis. destruir E tudo. o dono vai falar, meu Deus, ele vai passar o dia brigando com ele, mas ele não tem nada para fazer. Ele vai querer roer alguma coisa. É o jeito que ele tem ali Energia para gastar acumulada, né? energia. Energia acumulada. É o jeito que ele tem para gastar energia. Então, a gente proporcionar um ambiente, ele vai poder correr, farejar, brincar, ter o contato com outros cães, vai te livrar desse transtorno, que é a única opção que o cão tem dentro de um apartamento, às vezes. Sim, e outra coisa, vou complementar, a pergunta foi excelente. Obrigado pela pergunta, foi maravilhosa. Mas, vocês começaram em 2014, é isso? Isso. Tivemos uma pandemia no meio, tivemos um monte de gente confinada com seus pets e pessoas que estavam ali sem nada e pensaram, vou pegar um cachorro. E aí? Tem uma diferença do cachorro antes da pandemia e pós-pandemia? Com certeza. Né? Nós temos os cães da pandemia especificamente, que é aquele cão que chega com ansiedade de separação, porque ficou a primeira infância ali, ou aquele primeiro momento que chegou na casa do tutor, 24 horas com o tutor. Porque o tutor não podia sair para passear, não tinha lugares abertos para levar aquele pet, então era a família inteira dentro de casa com aquele pet, né? Era o centro das atenções. Exatamente, naquele primeiro momento. E aí, quando passou a pandemia, as pessoas tiveram que trabalhar, aquele pet sentiu muito, porque ele já estava sozinho ali dentro de casa, né? Ele estava sozinho naquele ambiente, não tinha mais a companhia das pessoas que passavam o dia brincando, davam atenção para ele, e aí as pessoas chegam lá com o pet da pandemia. Gente, ele não fica sozinho, ele está estressado, eu não sei o que eu faço com esse pet. E aí a gente começa a parte da socialização, das atividades, porque ele realmente é diferente. Ele teve uma primeira infância com atenção 24 horas, meses, e depois não tinha mais ninguém. Né? Então faz uma diferença. O termo primeira infância. Minha mãe é professora pedagoga, né? Eu só tinha ouvido isso na escola, cara. A gente começar a utilizar esses termos para os animais, para mim, assim, é algo fenomenal, cara. Eu me lembro das histórias dos antigos, que falava lá no interiorzinho, a vovó falava com os animais. Aonde ela andava, era cabrito, galinha, todo mundo acompanhando atrás dela. Aham. E a gente olha isso e fala assim, cara, isso é conversa, né? Isso não Ainda, né? existia, né? E aí quando a gente começa a perceber essa relação, pô, é muito maravilhoso, cara. Vai tornando realidade, sabe? Essas histórias de antigamente. E a relação das pessoas com os animais é muito próxima, né? E vem desde os nossos antepassados, as conexões, o próprio adestramento do cachorro, a domesticação do cachorro, né? Desde que eram lobos e tal, acompanharam a gente ali, protegendo os lares, protegendo as famílias, os animais de criação também, e protegendo até dos lobos. Imagina, o cachorro virar pro nosso lado e atacar os lobos para poder, não chega aqui são os meus, é minha família. Minha e é assim que a gente matilha aqui, né? enxerga, né? E hoje a gente traz esse termo família também, família multiespécie, para os cães também, né? Que são parte da nossa família, tanto que hoje tem uma creche. Tirando os da pandemia, como é um cliente padrão que chega hoje na creche? Então, o cliente Sweet Pet hoje, ele é um cara muito informado, né? Ele já chega com sua bagagem de pesquisa. Doutora, já olhei todas as creches em Manaus, já vi o que eu queria, o que eu não queria. Sweet Pet se enquadra naquilo que eu quero proporcionar para o meu pet. Eu sei que ele tem que socializar, ele tem que ter todas as vacinas, né? Eu sei que ele pode desenvolver uma depressão se ele não ficar em casa. Nós vamos começar com uma vez na semana, vamos passar para 2. Então, ele é um cara muito informado. E ele quer tirar todas as informações para você. Então, quando ele chega lá com o pet dele, a gente tem um relatório que a gente manda todos os dias para aquele tutor. Se ele socializou bem, se ele estava mais tímido, se ele estava mais alegre. Até quando o pet está diferente, a gente consegue perceber.
Principalmente porque ele tá ali a semana toda conosco. Então, quantas vezes a gente não manda mensagem? Olha, a Lola tá muito diferente, ela tá mais quieta hoje. Não achei que ela tava com a energia da semana passada. É melhor dar uma investigada. A mãe leva, fala, realmente, a doutora tava com dor. A Lola tem uma displasia e essa semana ele tá sentindo mais dor. Eu falei, ó, a Amora não tá fazendo nas necessidades como fazia antes. Levei no veterinário, tava com pedra na bexiga. Então, essa percepção de estar todos os dias com eles nos dão essa bagagem de conseguir monitorar. A gente manda relatórios se comeram no lanche, porque eles levam lanche para escola. Tem lancheira? Lancheira. Olha. Então, eles levam a frutinhas, levam a ração. Falam, não lanchou hoje, tá diferente, porque costuma lanchar bem. Não tomou todinho. Não tomou, não quis a frutinha, né? Então, a gente fica muito atento a esses sinais. E eu falo assim, olha, hoje ele foi pra piscina. E às vezes é um cão que não tinha medo, mas de acompanhar os outros a entrarem na piscina, de fazerem essa creche toda semana, eles vão perdendo medo, eles vão ganhando confiança. Bárbara não tem uma coisa diferente, eles não subiam a escada lá em casa e agora estão subindo. Por quê? Porque a gente faz essa atividade todo dia lá na creche, né? Então eles vão ganhando confiança, vão aprendendo com os outros. Legal. Então esse feedback diário do tutor, que é super bem informado, é muito importante. Eles se sentem seguros, né? Em deixar o pet com a gente, porque a gente olha tudo, né? E vão aprendendo. Olha, hoje estava reativo, hoje não quis brincar, né? Mordeu um coleguinha. Então, tudo isso é igual na escola, né? Igual criança. Olha, não quis lanchar. Hoje brigou com o coleguinha. Hoje estava mais quietinho, mais tristinho. Então, esse relatório é passado diariamente, porque eles querem ter essas informações. Ele não é um tutor que ele está deixando o pet ali apenas para se livrar do transtorno. Ele está deixando ali porque ele sabe a qualidade de vida que ele está dando para aquele pet. Ele quer todas as informações, ele quer acompanhar. Que legal. E conversando com o Alexandre, ele me falava o seguinte, tá aí que às vezes a família está estressada por alguma questão do trabalho e isso reflete no cão. E a gente consegue perceber isso. Energia. E aí, pra gente, como um parque de aventuras, ter uma Sweet Pet lá dentro é um selo. Porque a gente admira muito o processo e o critério que eles têm com cada um dos animais. E a gente ter eles lá dentro, cara, em um ambiente muito mais amplo, né? Com muito mais variantes. Cara, pra gente, quando a Sweet Pet falou, vamos fazer, a gente falou, caraca, irmão, que legal, cara, que legal, porque a gente vai desenvolver algo com muito mais qualidade, com muito mais segurança, né? E baseado aí na experiência deles. E que legal assim, também Desculpa. Não, Que legal que os tutores estão começando a buscar, né, principalmente a Sweet Pet, para levar para creche, porque o nosso dia é tão corrido, né? Nossa vida adulta é tão corrida que a gente não consegue fazer um passeio de qualidade para o cachorro, porque o cachorro ele tem que ter um gasto de energia ali apropriado para aquela raça, né, digamos. Então, a creche, né, eu vejo isso, me desculpe se eu estou sendo leigo, mas assim, eu acho legal o trabalho que vocês fazem de a gente estar levando para vocês ensinarem também, porque esse ensinamento não é somente do cão, mas é sim para o tutor, que ele vai começar a entender como vocês enxergam os animais. E ele vai começar a prestar atenção como é que meu cachorro realmente está se comportando. Então, eu acho legal esse gasto calórico, essa convivência que ele tem com outros cães, né? De ele não querer atacar outros cães também, né? Lógico que se ele sentir que o tutor dele ou ele esteja em perigo, né? Ele vai proteger. Mas é muito legal essa Jota, eu estava conversando relação. com o Alexandre e falei assim, Alexandre, tem que sair da creche, irmão. Vamos fazer uma escola primária. Vamos colocar geografia nessa parada aí. Porque a galera começa a viajar com os cães, pô. Ele já vai preparado, sabendo o que é neve. Já deu o passaporte dele. Não, a gente tem muita troca com os tutores, né? Então a gente dá dicas importantes de 16 anos de experiência. A gente recebe cães de 4 meses de vida, a partir do 4º mês de vida, que já tem todas as vacinas, a cães de 15 anos. Então eu tinha uma tutora que falava assim, Bárbara, minha cachorrinha tem 15 anos, ela tá tendo uma fraqueza aqui nas pernas, ela não consegue mais comer sozinha, eu tenho que ficar segurando. Aí eu falei, de repente, se você colocar um tapete emborrachado, né, aumentar aqui o tamanho da vasilha para ela, colocar num prato, porque eu tô vendo que ela tem dificuldade, que ela não enxerga muito bem, né, colocar num prato que ela não precisa barrar o focinho ali na vasilha, vai ser melhor. Então, as pessoas às vezes não têm essa percepção que a gente de lidar com todo tipo de pet tem. E essa troca é muito importante, eles estão muito abertos a isso, né? Bárbara, meu pet come muito rápido, ele come super rápido, ele vomita
vomita depois que ele comeu. Eu falei, ó, a gente tem esse tipo de comedouro, manda as imagens, ó, esse comedouro aqui é um comedouro inteligente, vai diminuir a velocidade com que esse pet come essa ração, né, e não vai vomitar, coloca ele mais alto, porque essa posição de baixar a cabeça também vai proporcionar essa regurgitação. Então a gente tem essa troca a todo momento, eles são super receptivos, eles tiram dúvidas conosco, né, então é importante para dar qualidade de vida, ajudar, pegar na mão desse tutor e falar, nós vamos caminhar juntos, né, Bárbara, meu cachorro está com uma displasia coxofemoral, que é uma doença bem comum em cães pesados, ele não vai poder participar da creche? Eu falei, vai, mas a gente vai dar uma atividade diferente para esse pet, porque ele tem essa limitação. Você vai me mandar as recomendações do médico veterinário, eu acredito que ele vai ter que tomar medicação, a gente vai fazer as medicações dele, mas a gente vai estar muito mais atento a isso. Então é importante conhecer cada pet, cada particularidade, cada dúvida de tutor, né? Porque a gente tem ali um pet de 4 meses, um pet de 15 anos, um pet de 5 anos que tem um problema de saúde, né? E a gente precisa se adaptar, apesar de ser um trabalho com cães em grupo, entendemos que cada um é individual. Sim. E a gente precisa respeitar, conhecê-los muito bem, né? E fazer tudo que tiver ali no seu alcance para proporcionar a melhor experiência lá conosco. Isso, e uma coisa legal também é essa troca de informações. Primeiro, num evento desse, por exemplo, entre donos de cachorros, que ração você dá? Que proteção de carrapato você dá? Ah, eu dou esse, esse aqui é melhor. Essas trocas de informações são boas, mas principalmente com o médico veterinário, e toda vez que eu tô com um veterinário eu pergunto pra caramba, não é querendo consulta grátis, mas porque é importante, são dúvidas, e boa parte, me corrija se estiver errado, boa parte dos problemas que os nossos cães, nossos pets têm é por erro de manejo. Isso, exatamente. E essas trocas de informação que o hotel traz, que a creche traz, desse olhar, dessa percepção da coisa e de dizer, putz, cara, suspende uma tigelinha que vai melhorar uma alimentação, que vai melhorar ali a parte digestiva dele mesmo, né? Exatamente. São esses detalhes que você estava falando pra gente, né? E assim, o Sweet Pet, ele tenta... A gente vê aquele pet como um todo. Ele não é só um filhote pra gente. Ele é um filhote super ativo, que talvez tenha um pouco de reatividade, que come muito rápido. Então, todos esses fatores a gente precisa avaliar para poder passar um feedback positivo para aquele tutor, ajudar, porque tem muitos tutores que é o primeiro pet, que é o primeiro cão, e ele precisa de ajuda naquele momento, né? Então a gente avalia como um todo para poder segurar na mão daquela pessoa e ela poder ser assertiva na maior parte do caminho, né? Ô, Bárbara, e como é que você consegue avaliar todos esses cães todos os dias, o tempo inteiro, cara? Quem que te ajuda com isso, cara? Então, a gente tem uma equipe bem grande, mas eu tô lá todos os dias olhando para eles. Era a minha dúvida, eu tava perguntando. Não, a minha sorte é que eu tenho uma equipe muito boa, né? Que legal. Eu não sou sozinha. Então Isso tem é a Alexandre e Bruna, né, que estão ali ao meu lado, né? Tem a minha mãe, que ela aposentou e ela tá lá, porque ela ama. Legal. Ela vai lá só para segurá-los no colo. Bárbara, tem os cachorrinhos que amam ela, que a tutora do cachorrinho chama, cadê a vovó dele? Ele tá aí? A vovó dele? E aí ela segura ele no colo. São muitos monitores, porque o monitor, ele não é só para estar olhando o pet. Ele olha a pata, o rabo, ele brinca, ele coloca comida, ele limpa a área, ele tá ali olhando e fala, ele passa uma mensagem, doutor, eu tô achando que o Iron tá mancando hoje, ele não tava assim quando ele chegou. Então, pra gente eles veem conseguir se o ter esse protetor solar tá em dia pros cães, Isso. cara. Olha Você tá aí. brincando, é muito cuidado. Tem os cães que tem o focinho branco e a gente leva o protetor pra trilha e usa no hotel, porque ele vai queimar igual a pele, né? A gente vê se eu sei que aquele legal. pet, ele toma pouca água, então vamos andar mais atrás dele com a vasilha, porque já teve problema urinário. Então, assim, a equipe muito alinhada, que a gente faz Sorvete, muito. picolé, tudo. Macarrão pet também, eu ouvi falar, né? Isso, a gente fez uma semana gastronômica. E eu vou aproveitar o gancho do nosso amigo que está na direção de cortes aqui, João, que trouxe uma pergunta muito interessante sobre alimentação. E aí, realmente, cara, isso é muito interessante, porque hoje temos no mercado várias marcas. Sim. Meu cachorro só come essa daqui, meu cachorro só come isso aqui. E a gente está falando de 200 cães, né, que giram na creche. E hoje tem alimentação natural também. Não, meu cão só come carne com abóbora Tambaqui. do oeste europeu. E como é que funciona isso lá? Então, isso. O tutor, ele vai levar alimentação pra gente, porque cada pet tem uma alimentação diferente, né? A gente tem os cães que comem ração renal, hepática, que tem algum problema de saúde, e os cães que comem alimentação natural. A gente tem um freezer, 2 geladeiras só para condicionar esses alimentos. A gente, quando o pet vai para a escola ou para o hotel, a gente auxilia o tutor nisso. Como que ele vai embalar
como ele vai identificar, porque a gente vai manter congelado, a gente tem uma área só para manipular esses alimentos, porque a gente precisa descongelar esses alimentos e oferecer para eles, né? Então a gente vai seguir aquilo que o tutor já faz em casa. Bárbara, ele come 3 vezes ao dia, então eu vou fornecer aquela comida, aquela ração 3 vezes ao dia. As rações já chegam para a gente coloca o nome do pet, quantas vezes ele come, qual a quantidade que ele come, se precisa misturar alguma coisa. Então cada ração a gente separa num pote individual com o nome do pet, a quantidade, quantas vezes, se mistura com alguma coisa, se tem alguma medicação. Então são muitas informações todos os dias e que a gente dá conta. Que legal. É a estrutura de uma creche mesmo, para crianças, só que para Não pode trocar uma madeira da criança, não. Se trocar, dá B.O. Exatamente. E além disso, nessa alimentação natural, hoje, quanto representa do teu público essa mudança da tradição da ração seca para natural hoje? Você tem uma ideia mais ou menos? Ainda é muito pequeno os cães que fazem alimentação natural, né? Eu acredito que seja em torno de 10% ali do nosso total. Por quê? Porque a alimentação natural, ela requer um tempo de exposição. Não é qualquer alimento, eu não posso simplesmente pegar meu cachorro e achar que eu vou dar arroz com picadinho e vai dar certo para ele. Então, esse pet que faz alimentação natural, ele passa por um nutricionista. O nutricionista vai passar alimentação. Às vezes são cães alérgicos, né? O cão alérgico à proteína, né, do frango, da vaca, ele come peixe. Ele come carne de coelho. Cordeiro também, exatamente, né? De cordeiro. Então, são cães alérgicos que fazem essa alimentação. Mas ainda é muito pequeno, porque requer muito tempo do tutor de pesar essa comida, preparar essa comida, congelar essa comida. Então, é uma quantidade pequena ainda. Tem algumas empresas que fornecem já, né? Como se fosse a marmita fish pra gente, mas pros cães. Né? Eu tive um cachorrinho que ele recusou a ração. A gente não entendia o que era. Levamos no veterinário e ela ofereceu a alimentação natural. Digo, cara, foi a melhor solução, cara. O pelo do cachorro melhorou, a disposição dele melhorou. E como o Bárbara falou comigo ali fora, você aumenta a longevidade dele. Sim. E aí se você tem aquele teu amiguinho de 4 patas, que a ciência fala que ele vai viver 12 anos, cara, se conseguir dar a possibilidade de ele viver um pouquinho mais, eu acho que é justo, né? Vale a pena isso aí. Vale demais. A gente cuidar dele. E aí, falando dessa questão da idade, da fase, eu levei um cachorro, minha cadelinha, nossa Maia Border Collie, para esse evento maravilhoso. E eu tinha minha dúvida, será que esse cachorro vai aguentar o tranco? Será que... Eu tava ali com medo, estava pronto para carregar se fosse preciso, mas... É um cão muito enérgico e aguentou legal, acompanhou legal, né? Tiveram muitos filhotes nesse evento agora, nessa edição? Tivemos também uns cães assim com 12, 14 anos. Dozinhos, né? Não é? Então assim, bem dozinhos e vivendo aquilo ali, sabe? E pra gente assim, é uma alegria conseguir proporcionar talvez a primeira trilha para um cachorrinho dessa idade, cara, que viveu a vida inteira dentro da cidade e aí eles vão conhecer a natureza, né? E quando a gente leva eles para lá, a gente fica imaginando assim, cara, a quantidade de cheiros que eles percebem, sabe? Como é que eles identificam aquilo lá? Será que aquilo ali é um dinossauro? Será que aquilo ali é um elefante? Porque eles não têm informação sobre que cheiro é aquele. Sim. Né? Então, assim, é um estímulo incrível para eles, né? Desde cachorros idosos a cachorros mais novos. A maior dificuldade que a gente tem hoje é com os tutores. Porque o tutor talvez não tenha a mesma disposição de um border collie. Eu não queria perguntar essa parte, mas vamos lá, vai. Vamos seguindo. O que dá mais trabalho, o cachorro ou o dono? Vamos começar que o cachorro não fala, né? Já diminuiu um pouquinho. Não tem como reclamar, né? Vocês que lançaram, eu ia ficar na minha, mas vocês lançaram, então eu vou perguntar. Eu vou puxar para um evento, que a gente tem o Adventure Kids. E aí os pais levam as crianças lá pro parque. E a gente não é escola, a gente não é creche, e a gente não é espaço de shopping, que tá ali para agradar as crianças, né? Ou cuidar ali daquela forma. Às vezes os pais chegam pra gente e falam assim, essa brincadeira pode dar empate pro meu filho não perder? Então assim, a gente está vivendo hoje uma transformação na educação. Onde pais que viveram vidas duras e que foram difíceis, às vezes super protegem tanto as crianças como os pets também, né? Então às vezes o tutor lá na trilha está muito cansado, ele já desistiu mentalmente, o cachorro aguenta, mas ele fala, tá na hora de acabar, o cachorro está cansado, coloca a culpa nele, sabe? Se fosse uma criança, eu tô não. Então é um desafio lá pra gente. Acho que assim, como a gente vive o evento uma vez a cada mês ou a cada 2 meses,
A gente não tem tanta experiência, eu acho, como a Bárbara e o pessoal da Sweet Pet que está lá diariamente com esses animais. Eu acho que o tutor, ele tem aquele instinto super protetor, né? Tem gente que fala assim, ai, meu cachorro não vai gostar de ir pra lama, não. Eu falei, mas vamos pôr aqui ele na lama pra ver se ele gosta. E o cachorro já vai se rolando na lama, ele curtindo. Aí o tutor fica, não, mas eu achei que ele não ia gostar, não. Não, eu acho que ele não vai conseguir saltar esse tronco. Aí eu falei, não vamos deixar ele tentar primeiro? Né? Então a gente vê que tem uma insegurança muito grande do tutor, porque é um ambiente completamente diferente. E esse momento às da vezes- pandemia, essa conexão também muito próxima, né? E às Não, vezes... não altera só o Pior cachorro, que- altera também a pessoa, né? Pior que colocou um ponto que coisa de lama, que dentro da trilha eu vivenciei isso. Chegou um ponto da trilha que era uma lama grande assim. Um charco, assim. Aí a tutora falou assim: ih, ele detesta se melar. Foi o Cara, primeiro. foi uma mágica assim. O cachorro viu, parece que ele tava assim. É agora! Graças a Deus Cara, nessa ele se lama. jogou assim, aí enrolava, aí voltava na tutora, pulava na tutora, voltava pra lama. Tipo, eu tô em casa. Agora sim. O tutor, ele leva a insegurança dele, né? E faz que nem o Tarek falou, não, o cachorro tá cansado, o cachorro não há pique energia ali, né? Então aí a gente até conscientizar, não, mas vamos tentar deixar ele fazer, vamos colocar aqui que ele vai conseguir, surpreende. E aí eu vejo também que ao longo da trilha o tutor vai relaxando, né? Eu acho que aqueles primeiros momentos ali são cruciais em você mostrar segurança para aquele tutor que pode deixar o cachorro aproveitar, pode deixar o cachorro tentar, pode deixar o cachorro, né, se divertir. Depois ele vai relaxando um pouco, depois ele vai só cansando, né? Depois o problema é conseguir arrastar esse tutor o resto da trilha, mas... E assim, Rodrigo, a gente percebe diferentes tipos de tutores, é claro, né? O cachorro, ele virou uma bengala emocional de grande parte da sociedade, né? Porque é ele que te recebe em casa quando você chega cansado do trabalho, cara. Ele te dá aquele pico de energia, de alegria depois de um dia cansativo. Sim. Né? Mas a gente também tem algumas outras pessoas que estão preocupadas com a saúde desse cão. Então, também, a corrida de rua, o 092 está aí, cara, todos os finais de semana tirando foto aí da galera da corrida de rua. Tem possibilidade de você levar o seu cão para correr também. Então, se a corrida ela é saudável para você, ela também vai ser saudável para o cão. Né? Nós temos tutores que estão aprendendo sobre adestramento para melhorar a sua relação com os cães. Sim. Tutores que estão comprando equipamentos, adaptando suas vidas para que forneça um pouco mais de saúde e bem-estar para esses cães. E para a gente é fantástico conseguir enxergar essas pessoas e ver o quão criativas e inteligentes elas estão sendo no trato, sabe, desses animais. Se preparando de verdade para poder viver com eles, né? Sim. E, senhoras e senhores, o evento foi maravilhoso. Eu quero saber como foi essa operação, quantas pessoas trabalhando para garantir essa segurança, porque realmente a sensação que nós tínhamos é que estava tudo ok, e era monitor todo lado, todo canto, e tinha alguém ali para dar um suporte, dar alguma coisa, ajudar a galera que estava com dificuldade de passar também. Quantos monitores vocês tinham no evento? Nós levamos 3 monitores e estávamos eu, Bruno e Alexandre. Então, eram 6 pessoas do Sweet Pet. É muito importante falar que esse evento, a palavra de ordem foi planejamento, né? A gente sentou muito tempo antes, né, para sentar, escolher o percurso, a trilha. Fizemos, eu, Alexandre e Bruna, junto com o Taiki, o percurso para ver se ia ser seguro, se daria, porque a gente sabe que tem muito cães idosos e tal. Então, o planejamento de tudo isso foi a parte mais importante de todo o processo. Sim. E do time de vocês? Da EcoForest, nós tivemos ali, só na operação de trilha, 8 pessoas, né? Fora a estrutura do parque também, você fiscalizar a trilha antes dela acontecer, para ver se tem algum animal, alguma coisa assim. Mas eu te falo assim, Rodrigo, lá no parque, cara, a gente já percebeu que a natureza ela responde. Quando a gente leva esses cães para lá, é como se fossem filhos delas, que foram sequestrados e estão trazendo de volta para visitar a casa, né? E a gente percebe que a floresta ela fica mais bonita, sabe? A gente não tem nenhum acidente ali com nenhum animal, nem... Os cachorros, eles parecem que eles estão ali, tipo, em uma trilha mágica, onde eles precisam respeitar aquele trajeto. Alguns se soltam, e a gente não permite que eles se soltem. Alguns se soltam e eles não fogem, cara. Eles acabam se interagindo e ficando ali próximo. Então, tudo isso acaba meio que espiritualmente, a mãe da mata aí, nos protegendo e ajudando para que tudo isso funcione bem. Mas como a Bárbara falou, a questão do planejamento. A Sweet Pet, ela não está lá no parque apenas no dia do evento. Eles estão antes. A gente está sentando junto com os nossos veterinários, com adestradores, para a gente entender qual é a melhor forma que esse evento ele pode agir, né?
Então, assim, é algo muito técnico que, às vezes, para o visitante, parece só mágico. Ó, tá funcionando tudo certinho, não aconteceu nada de errado. Mas por trás, a gente tá tenso. Na segunda-feira a gente se liga e fala, e aí, tudo certo? Deu, cara, mas, pô, meu corpo tá cansado e minha mente também, cara. E a gente fica preocupado com tudo aquilo, né? E uma coisa que eu recebi no final desse grande evento, meu Deus, cara, fotos incríveis que eu nem percebi que tinham tirado, né? Só percebi porque minha cachorra puxou a guia para um lado, quando eu vi tinha um fotógrafo abaixado e ela perturbando e o cara ali, eu falei, cara, deixa o cara trabalhar, vem pra cá, vamos embora. Quantos fotógrafos nessa operação? Nós estávamos em 5 fotógrafos, né? Eu tava junto com mais 2 numa trilha maior e outros 2 foram numa trilha menor. A gente se dividiu dessa forma. A 092, Rodrigo, ela é especialista em fotografia esportiva. Sim. Então, você está correndo na Ponta Negra, lá no Passeio do Dominó, vai ter alguém lá, tirando foto sua. E quando a gente chamou eles, a gente falou, cara, não são pessoas, né? Eu quero registrar, eu quero marcar esses momentos e principalmente a interação do tutor com o cão, que às vezes ele nem percebe. Conexão, né? Mas a conexão ela é perfeita. Conexão. E até o Jardel fez muitas fotos assim, que é um fotógrafo nosso, muito fotos de conexão, de olhar com olhar, sabe? O tutor olhando pro cão e o cão observando ali. Então, a maioria dos nossos fotógrafos pegou muito isso, tipo essa conexão do cachorro, né, com o cão, com o seu tutor. Então, essa conexão querendo ou não, é pai e filho, mãe e filha, sabe? Então, essa conexão é algo que você vai guardar para sempre e é um registro que você não percebe que você está fazendo. Exato. Então, quando você vê aquela fotografia, você sente aquela emoção novamente. E muitas das vezes você pode estar até no dia triste, mas você olha aquela foto, você relembra tudo aquilo e tudo ao teu redor muda literalmente a tua energia, sabe? Sim. Vocês já tinham feito algo assim? Não, esse é o nosso primeiro evento, né, canino, animal, mas uma coisa que era um desafio pra gente, porque a nossa plataforma ela trabalha com inteligência artificial. Só que é reconhecimento humano. Facial a humano. gente não tá ainda trabalhando com facial, mas assim, a orientação sempre foi sempre fazer foto do cão, tenta fazer um pouco do tutor. Ou coloca o cão literalmente nítido, o tutor pode ficar desfocado, porque a nossa inteligência artificial que a gente trabalha no nosso site, ele te reconhece mesmo se estiver desfocado. Entende? Então, mas assim, deu tudo certo, a gente conseguiu trabalhar tudo bonitinho e foi um desafio muito maravilhoso a gente estar junto. Deixa eu pegar um gancho sobre isso, Jota. O Dog Adventure, até fazendo um merchan aqui já, o Dog Adventure vai acontecer dia 25 de maio, tá? É um evento lá no parque também, para tutores e dogs e famílias também, leve crianças, é um barato. E lá no Dog Adventure, em algumas edições a gente fez um concurso Cara e Focinho, que é para saber quem são os cachorros mais parecidos com os tutores. Cara, e se o cara usa óculos, parece que o cachorro tá de óculos, irmão. O cachorro não tá usando óculos, parece que tá de óculos. Se o cara tem um bigodinho, parece que o cachorro tem, sabe? Que legal. Se o cabo é um pouquinho mais fortinho, o cachorro é fortinho também. Então a gente vê que por osmose, assim, isso se transforma. E aí, quando a gente tem a 092 trazendo isso, eu tiro a necessidade do cara fazer a trilha com o celular na mão. Então ele vai curtir, ele vai ficar atento àquela atividade, porque geralmente... De fato vai vivenciar. Vai vivenciar, porque geralmente as pessoas elas ficam, pô, mas eu tenho que registrar, porque eu não vou lembrar, então a gente tira isso, aumenta a segurança da trilha, porque você não vai estar mais olhando pela tela do celular. E quando ele chega em casa, que ele abre o site da 092, ele vê aquele dia em terceira pessoa. Ele se vê como um personagem junto com o cão dele fazendo algumas atividades. Sim. Aí o cansaço passa, aí é só alegria, sabe? E boas lembranças. Eu tava falando com o Jota, que eu tava olhando todas as fotos, e aí assim, são fotos muito melhores do que nós faríamos, né? celular, porque a gente tá segurando o pet com atenção com o celular. E eu recebi uma foto que tá eu com a cadelinha no colo, olhando assim pro barranco que a gente tinha que subir. E você consegue lembrar exatamente o sentimento que você teve naquele momento, né? E era o meu sentimento, e eu consegui, através da fotografia, perceber o sentimento dela, né? Estavam as duas assim, não é possível, né? Será que é por aqui mesmo, né? Exato, maravilhoso. Galera, o Taí que me convidou para esse evento, fomos lá.
E vou fazer um merchanzinho aqui também. Quem quiser ver como foi tudo isso, vai no meu canal, sou o Rodrigo Hidalgo, vai ter um conteúdo completo lá da nossa experiência também. E vocês vão ficar com vontade de ir. E eu quero saber quais são os próximos eventos da EcoForest. Perfeito, Rodrigo. Vamos para a agenda de vocês. Dia 5 agora de abril, domingo de Páscoa, nós temos um Adventure Kids, que é um evento especial para crianças e famílias lá no parque, que é uma caça ao tesouros. E nós temos o Dog Adventure já para o dia 25 de maio, tá? A gente vai te mandar um cupomzinho de desconto lá para colocar lá na legenda do vídeo. Olha aí, vamos que pra vamos. gente trazer esse pessoal. Esse evento, o Dog Adventure e o Sweet Pet Trail, ele é um evento assim muito importante para algumas marcas, alguns parceiros que querem interagir com esse mundo. A gente acaba sendo um cenário para gravação e criação de conteúdo para essas marcas. As imagens elas são autênticas, as emoções elas são autênticas ali. E eu falo assim, a gente pouquíssimas vezes troca a marca da ração do nosso cão. A gente só troca se a gente levar no veterinário e o veterinário recomendar outra marca. E talvez para as marcas, ali é o momento de você apresentar novos produtos. Aqueles churros. Churros. Cara, os cachorros no meio da trilha, cara, lambendo aquele e dando uma energia extra para eles. Nutre e hidrata ao mesmo tempo. Hidrata. Então, assim, essas interações, assim, elas são perfeitas para que a gente tenha parceiros, para que a gente tenha outras marcas, com o objetivo de melhorar a experiência desses visitantes lá dentro do parque, né? E para quem está precisando, querendo aí melhorar um pouco mais as suas habilidades de trilha, a gente está também no parque fazendo algumas café e explorações, que é utilizando um pouco da orientação, de leitura de ambiente e tudo. Então, acompanha a gente nas redes sociais, EcoForest Adventure. Todo mês a gente tem coisa nova para fazer e a gente quer te tirar aí desse sofá, dessa cadeira, para estar lá com a gente em contato com a natureza. Instagram de vocês? EcoForest Adventure Oficial. Show. Sweet Pet, tô com um cachorro de 400 quilos em casa. Vocês recebem? Sim. Né? Claro que para cada pet, né, com as suas particularidades, a gente exige coisas diferentes. Por exemplo, a Bárbara tem um pet de 10 anos, precisa hospedá-lo. Então, esse pet, que já é um pet idosinho, precisa passar por um check-up com o médico veterinário. Fazer os exames para a gente ficar atento a alguma alteração durante a hospedagem. Bárbara, meu pet tem sobrepeso. Quero levar ele para a creche. Ok. Vai fazer os exames também. A gente vai ter uma atenção de não sobrecarregar inicialmente aquele pet com atividade física, porque a gente entende que naquele momento ele precisa perder peso mais de forma gradual, né? Então, precisam ter atividades mais moderadas, com atenção, porque tem sobrepeso igual ser humano, né? Tem um pet muito novinho, mas tem uma restrição alimentar, uma alergia ao petisco, não pode comer, então a gente entende que aquele pet faz uma atividade diferente, não posso oferecer tantos petiscos para ele assim. Ó, Sweet Pet é consulta grátis todos os dias, tá? Todo dia. O cachorro tá lá, todo dia recebe as informações. Isso, então a gente recebe todos eles com as devidas orientações, as necessidades diferentes de cada pet. Show. Quem quiser achar vocês, como faz? Sweet Pet Hotel, né, o nosso Instagram, ou tem o nosso telefone de contato, 99255-1695. As meninas vão estar prontas para tirar todas as dúvidas, mandar todas as imagens, horários, como funcionam. A gente fica muito feliz em receber. A Sweet Pet, ela tem um clubinho, que aí ela te dá assim, acesso a algumas datas mais concorridas, prioritárias, eventos e tudo. Então, fiquem de olho aí nesse clubinho também, que você consegue benefícios exclusivos. Olha aí, lá no exatamente. A turma da creche tem muitos benefícios. A gente faz muitos eventos lá na escola, né? A gente faz carnaval, eles se fantasiam, a gente faz festa junina, né? Tem a semana gastronômica que fizemos. Então, a gente tem muitos eventos para enriquecer, primeiro, a vida daquele pet, porque todos os nossos eventos, né? Apesar do tutor achar muito bonito, ele tem um objetivo específico, não é só uma festa, né? A preparação para aquilo com objetivo no bem-estar animal. E aí o tutor vai ganhar as fotos e vai ver ali de segunda opção, mas o objetivo é proporcionar bem-estar, dar qualidade de vida para esse pet. Mas a gente tem um calendário com os nossos eventos que os tutores adoram, porque eles recebem fotos e eles querem participar. Só que aí você não pode, porque você não é cachorro. Você não é cachorro. E a 092 está aí nas ruas de Manaus, nos eventos pet também, agora daqui para frente, acredito que vai somar com vocês também. Como é que a gente encontra vocês? Bom, estamos lá no Instagram, coloque aí foto 092. Nós estamos em todos os eventos esportivos em Manaus. Graças a Deus nós contamos hoje em dia com 68 fotógrafos parceiros. Uau! E nós estamos cobrindo já hoje em dia 80% de todos os eventos, tanto na capital quanto no interior.
Show demais. Ô, Jota, o evento mais bonitinho, assim, mais fofinho, é o Sweet Pet Trail? Foi. Até agora foi porque Não tem como não ser. foi legal vivenciar, porque eu vi os meus fotógrafos falando assim, cara, que legal, quero isso aqui de novo. Então, assim, a emoção não foi somente pro tutor e pro cachorro ali, sabe? Pra toda Mas a também pra equipe todo ali, mundo né? da equipe ali sair com energia boa, se conectou, sentiu aquela emoção ali também, Sim. sabe? É muito legal. E eu falo assim que o artista, o fotógrafo, ele precisa do ambiente e do momento certo, né? É, A gente tá entregando isso pra eles lá. sim. Então aquele cara que ele sonhou em registrar esses momentos, ali É ele ótimo. tem várias formas de fazer isso. Sim. Né? É isso aí, senhoras e senhores. Tivemos mais um episódio maravilhoso com esse time, mas infelizmente, assuntos nós temos muito, mas nosso tempo hoje é curto. Espero que vocês voltem mais vezes pra gente trocar mais ideias. E a gente tá junto em mais vezes também outros eventos aí. Com certeza. Unindo forças. E é isso, ninguém faz nada sozinho, a gente vai somando e conhecendo novas pessoas e animais. Segue essa galera e não perde o próximo evento. Tchau, tchau. Valeu.